certo dia eu estava no hospital e estava chateado porque eu iria fazer mais uma sessão de hemodiálise e eu estava num período em que eu não sabia se eu ia ou não fazer, dependia dos resultados do exame daquela manhã. E era uma madrugada aquele dia, eu estava muito chateado, não conseguia dormir, estava num hospital, e aquele hospital era horrível, porque eu ficava junto com pessoas, né, eu já estava ali com um diagnóstico bem complicado, mas eu ficava junto com pessoas que estavam passando por situações muito ruins. Um estava lá todo decepado, machucado, gritando a noite toda. Um senhor que não tinha ninguém que visitava ele estava lá quase morrendo e infelizmente morreu no hospital. Tinha um outro que estava com dificuldades respiratórias e não dormia à noite. E eu estava lá. Imagina, essas 4 pessoas no mesmo quarto. Eu não conseguindo dormir, acordei de madrugada. Lembrei da história de Jó, que Jó, o cativeiro dele foi mudado enquanto ele orava pelos seus amigos. E eu falei, poxa, eu vou orar por eles. E aí fiquei sentado na cama e comecei a orar pelas pessoas que ali estavam, aqueles 3 homens assim, num estado deplorável, muito triste. Uma situação assim horrível, né? E aí, enquanto eu orava por eles, pedindo também para que Deus cuidasse deles e me desse sono, porque eu não consegui dormir aquela noite. Foi uma noite bem difícil. Eu cantei um hino, orei por eles, sentado na beirada da minha cama. E aí, fui dormir. Quando eu virei para dormir, veio um pernilongo. E aí, eu fiquei chateado, liguei para minha esposa, falei, ora por mim, porque eu não estou conseguindo dormir aqui no hospital. Isso eu já estava, sei lá, mais de 30 dias. E aí, naquele momento ela orou e eu apaguei e eu dormi. Pela manhã veio a notícia, você vai ter que fazer hemodiálise. E eu fui muito triste, porque hemodiálise é um processo bem chato e naquele hospital eu tinha alergia ao adesivo que eles colavam aqui. Então toda vez que eu ia fazer hemodiálise tinha que tirar o adesivo e tava ficando já em carne viva aqui, assim, sabe, bem queimado, bem machucado. E ela tinha que limpar com álcool, né, os produtos lá, e me machucava muito. E eu não queria ir, mas aí tive que ir, né? Os médicos falaram, olha, hoje você vai ter que fazer hemodiálise novamente, porque seus números estão muito altos. Tava muito alto mesmo, tava inchado, retendo muito líquido, tava bem feio a minha situação. E aí foi quando eu chego lá e uma das enfermeiras daquele local ali da hemodiálise fala, Fábio, eu tive um sonho com você. E eram aproximadamente umas 3 horas da manhã. E foi exatamente aquele horário que eu estava sentado na beira da cama. E ela sonhou que eu estava sentado na beira da cama e ela começava a cantar um hino para mim. E esse hino que ela cantava, né, é um hino muito conhecido pelos cristãos, que ele começa com uma frase que eu nunca vou esquecer, que ela dizia assim no começo do hino, tá se preocupando à toa, o diagnóstico do médico não significa nada. E aquele hino ele vai se desenrolando, né, e ela foi cantando para mim ali na hemodiálise, e aquilo foi como um bálsamo, e também mostrou que eu não estava sozinho. Eu achei que eu estava sozinho ali no hospital, mas na verdade Deus estava comigo o tempo todo, não me desamparou, não me deixou sozinho, ouviu a minha oração, me socorreu, por mais que Ele não me tirou daquele momento, daquela cova, daquela dificuldade, mas Ele mostrou, eu estou com você e eu estou te vendo. E Ele usou uma pessoa do outro lado para poder ter um sonho e chegar de manhã, porque Ele sabia que eu ia para a hemodiálise de manhã naquele dia, e ela poder dizer assim, eu tive um sonho com você e cantei esse hino, e o hino fala para você não se preocupar, porque a palavra final vem de Deus. Isso foi uma das coisas que me marcou, é uma das histórias que eu coloco no meu livro, que chama A Parte Visível de Deus, onde esse processo todo contra o câncer me fez aprender e a ver a parte visível de Deus ao longo dessa minha jornada de vitória contra o câncer. E eu compartilho ela no nosso livro. Por isso, lembre-se que Deus ouve sua oração, você não está sozinho. Jesus ele garantiu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós somos escolhidos por Deus e amados por Ele, a ponto dele entregar o melhor que Ele tinha, o melhor que Ele tem, na verdade, que é o seu próprio Filho. Ele entregou o melhor, Ele não mandou um anjo, Ele não mandou uma pedra preciosa, mas Ele mandou o melhor. Ele mandou o que havia de mais valor no céu, que é o próprio Criador, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus para nos salvar. Por isso, não se desespere na onde você está. Ore, louve a Deus, porque nenhuma prova que Deus te colocou, ela vai durar para sempre. Você vai vencer. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que essa minha história possa te ajudar a vencer na sua história. Tchau, tchau, fica com Deus.